Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, trabalho como consultor de tecnologia, trabalho com BI faz um tempo, já alguns 5 ou 10 anos, e eu vim trazer para vocês aqui, a pedido de alguns colegas, como é que na empresa onde eu atuo, nós removemos algumas duplicidades de dados com a função Summarize. Então, o que eu estou dizendo aqui nessa duplicidade de dados? Eu trouxe um exemplo para vocês bem simples, é uma base bem reduzida, bem feita na mão mesmo, só para mostrar a ideia de como é feito. Então minha base está aqui no Excel, nós temos uma tabela fato de vendas, onde o registro único, percebam que eu estou falando de registro único, porque lá na frente a gente vai mostrar como esse registro ele é duplicado. Então meu registro único é, numa data, nós temos uma loja que vendeu um produto e a quantidade que foi vendida. Então meu registro único é o quê? Data, loja e produto. Claro que não estamos trabalhando com extrato aqui, onde a mesma loja pode vender o mesmo produto várias vezes no mesmo dia. Vamos supor que é uma tabela fato já agrupada no dia. Nós temos as nossas dimensões de produtos e de lojas e nossa dimensão de vendedores. Por quê? O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar exibir para o vendedor as vendas que são referentes àquele vendedor. Então, o que eu falo quando a venda é referente àquele vendedor? Para o nosso BI não faz sentido eu mostrar uma venda de uma loja que está lá no Rio Grande do Sul para um vendedor que atua aqui em São Paulo. Então a gente tem uma tabelinha que a gente fala que é uma tabela de alocação. Por quê? Porque eu tenho algumas lojas que fazem sentido para alguns vendedores. Inclusive, os meus vendedores, eles são especialistas em alguns produtos. Então, por mais que aquela loja venda 10 produtos da minha empresa, o meu vendedor ele é especialista em 3. Então, se ele precisar fazer alguma ação, conversar com algum vendedor, alavancar algum tipo de venda, algum trabalho naquela loja, ele vai falar dos produtos que ele é especialista, e não de todos os produtos. Para ter um atendimento personalizado. Então, nós temos essa tabelinha que nós chamamos de tabela de alocação. Então, eu deixei alguns registros em amarelo para a gente já analisar, já verificar que existem duplicidade de dados. Quando a gente volta lá na nossa tabela fato de vendas, o que acontece? Eu tenho uma loja que vende um produto no dia. O que eu estou mostrando aqui? Que a mesma loja e o mesmo produto podem fazer sentido para 2 vendedores, devido à regra de negócio. Pode ser que o mesmo produto esteja em 2 grupos diferentes e cada vendedor trabalha em um grupo, enfim. Então eu tenho a mesma loja e o mesmo produto alocada para mais de um vendedor. Como é que a gente tratava isso no começo? A gente pegava e fazia todo esse cruzamento por trás, lá no banco de dados, nos nossos processos ETL, e a gente cruzava e essa tabela fato ela explodia, ela duplicava mesmo. Como é que a gente tratava isso? Aqui eu trouxe alguns dados só para mostrar como é que ficava isso anteriormente. Então, aquele mesmo primeiro registro que eu tenho lá na nossa tabela de vendas, eu tenho a loja, o produto e a quantidade. Só que ela duplica. Por quê? Porque esse produto nessa loja ele pode ser trabalhado tanto pelo vendedor 1 quanto pelo vendedor 4. E aqui eu não podia deixar essa tabela assim, eu não podia levar isso para o nosso BI, porque a partir do momento que eu calculasse a quantidade de vendas, ele ia duplicar. E o que deveria aparecer 12, ele apareceria 24. Então o que a gente fazia? A gente criava um ID de registro. Então eu sei que esse registro ele é único, ele é o primeiro registro. Esse cara aqui já é um registro duplicado. Eu tenho um Power BI aqui, que eu já importei esses dados, e eu vou mostrar como a gente tratava e como a gente usava esse ID do registro. A ideia dessa tabela duplicada, essa vendas por vendedor, era para que a gente tivesse um modelo estrela o mais normalizado possível. Então veja que a gente tem todas as dimensões bonitinhas relacionadas com a nossa tabela fato. Aqui no relatório eu arrastei aqui, que é o total de vendas por vendedor e por loja. Esse número que está sendo exibido aqui não é um número real, porque a gente sabe que por loja esse número pode estar duplicado. Então lembra lá que eu dei o exemplo da loja 7? Olha o que está aparecendo aqui, 24 unidades, mas não é isso, são 12. Então como que a gente tratava isso? Eu tenho aqui um cálculo que é o total de vendas. Deixa eu ampliar aqui. Então eu tenho o total de vendas, que é simplesmente a soma da quantidade que eu tenho lá na minha tabela fato. O que eu fazia? Aquele ID registro,
nós verificávamos se algum vendedor ele estava filtrado no relatório, ou seja, eu filtrei algum vendedor no relatório. Se sim, eu não precisava usar aquele ID do registro, porque por vendedor o registro acaba sendo único, porque a única duplicidade que eu tenho na base é por vendedor. Porém, se não tem nenhum vendedor filtrado no meu relatório, eu não posso simplesmente somar. Então o que eu fazia aqui? Nós criávamos uma variável vendedor filtrado e usávamos um comando chamado isFilter. O que ele fala? Ele fala, ó, tem um vendedor filtrado? Então, nome do vendedor. Tem algum vendedor filtrado nos meus slicers ou entre os componentes? Ele vai retornar true ou false aqui. Se ele retorna true, eu crio uma condição se o vendedor filtrado é true, então eu não preciso passar nada, porque o if ele já espera o true. Ficou meio bagunçado aqui. Se o vendedor filtrado ele retorna como um true, eu simplesmente somo a quantidade de vendas. Se não, eu não tenho nenhum vendedor filtrado. O que eu faço? Eu uso a função calculate, somo a quantidade, porém, só quando o ID registro for igual a 1. E eu fecho meu if aqui. Ele está calculando. Se a gente duplicar esse gráfico, onde está calculando esse valor duplicado, eu trago esse total de vendas, que eu acabei de calcular. Perceba que o total da loja 7 é 12, que é o que a gente tem na nossa tabela fato. Um dos problemas com isso é, a gente está falando aqui de uma tabela fato muito pequena. Mas quando a gente fala de uma tabela fato com 100, 200, 500 milhões de registro, imagina se cada registro a gente duplica, triplica. Isso acaba gerando problemas em questão de espaço, questão de performance, memória, enfim. E outra coisa, aqui a gente a gente criou uma regra para se eu filtrar um vendedor. Mas se eu filtrar 2 vendedores, né? O que acontece se eu filtrar 2 vendedores? Esse número vai estar errado da mesma maneira. Então, como a gente trata isso agora? Né? Qual o novo modelo que a gente trata isso? Essa tabela de alocação que nós temos, que é as lojas, vendedores e produtos, a gente leva ela para o modelo. Tá? A gente leva essa tabela, a gente não cruza mais com a nossa tabela de vendas lá dentro. Eu tenho um outro relatório aqui, eu vou mostrar para vocês como fica isso. Eu não trago mais essa fato vendas vendedor, essa fato duplicada que tem esse ID registro, eu trago a minha fato de vendas pura e eu importo isso lá no relatório. Perceba que o nosso modelo ele já não é mais um star schema. Então eu tenho uma tabela onde o vendedor ele filtra a tabela de alocação, ele está relacionado com a tabela de alocação, e minhas lojas e produtos, desculpa aqui o barulho da porta, minhas lojas e produtos estão relacionados em ambas as tabelas. Por quê? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai em tempo de execução, como eu vim dessa parte de banco de dados, né, um paralelo que eu faço é que a gente vai fazer um join. A gente filtra a tabela por vendedor, então a gente traz as lojas e produtos daquele vendedor e faz um join com a nossa tabela vendas. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Usando a função summarize. Perceba que, se eu arrastar o cálculo, esse total vendas, que é simplesmente a soma das quantidades, para um gráfico que eu tenho o vendedor, ele vai repetir o mesmo valor para todo mundo. Por quê? Porque o vendedor e a nossa tabela fato não estão relacionadas diretamente. Então, como é que eu faço para esse número começar a quebrar direitinho para que cada vendedor analise os seus produtos das lojas que fazem sentido? O que a gente faz aqui? A gente vem no total vendas, a gente usa aquela mesma funçãozinha para verificar se o vendedor está filtrado. Vendedor filtrado. O isFilter, nome do vendedor. Eu retorno isso aqui e faço a mesma condição. Se o nome do vendedor ele é true, ou seja, tem um vendedor filtrado, o que eu faço aqui? Eu preciso relacionar esse total da tabela vendas com essa dimensão de vendedor.
eu faço um calculate, eu crio esse mesmo calculate, porém, como eu não tenho um ID registro agora, eu utilizo a função summarize. Essa função summarize, o que eu faço? Eu falo, beleza, agrupa a tabela de alocação, que é a lojas, vendedores e produtos, e me retorna o ID do produto, da dimensão. Isso é bem importante a gente pegar, tá? Por mais que no summarize nós iremos utilizar a tabela de alocação, que é essa nova fato, porque isso é uma tabela fato, por mais que não tenham valores para a gente calcular, é uma tabela fato porque os IDs estão duplicados lá dentro, tá? Não é uma dimensão única. Então, por mais que nós iremos utilizar essa tabela de alocação, temos que fazer o summarize pelas tabelas, né, por todas as tabelas de dimensão que estão relacionadas em ambas as tabelas, né, na tabela fato de alocação e na tabela fato padrão. Então, ID produto e ID loja das dimensões de produtos e loja. É só para fechar esse if, se o vendedor não tiver filtrado, eu simplesmente pego e retorno a soma desse cara aqui, tá? Então, calculei, utilizei o summarize, vamos voltar no relatório, beleza, verifica que aqui o total de vendas ele já está quebrando por vendedor. E se a gente filtrar um vendedor, como é que vai ficar esse gráfico aqui do lado por loja? Porque eu sei que alguns vendedores, eu até deixei um exemplo aqui no Excel, alguns vendedores eles trabalham com algumas lojas. Então vamos lá, vamos pegar o vendedor 2, por exemplo. Eu sei que o vendedor 2 trabalha com as lojas 1, 6, 8, 9 e 10. Então vou voltar no relatório e filtrar o vendedor 2. As lojas 1, 6, 8, 9 e 10. Claro que o gráfico não está filtrando, ele só está realçando, mas perceba que só é exibido o valor para as lojas que fazem sentido para ele. E isso ele faria por produto também, tá? Então perceba que aqui a gente relacionou em tempo de execução utilizando a função summarize. Beleza? É bem simples, essa regra de negócio que eu trouxe aqui é bem mais simples. Esse painel poderia ser por data, né? Então a gente teria mais uma dimensão sendo relacionada entre a tabela de alocação e a fato de vendas. O que a gente precisa sempre passar no summarize? Só as dimensões que estão filtrando, estão relacionadas com ambas as tabelas. A tabela de vendedor, como não precisa, ela já está filtrando, ela tem esse relacionamento com a alocação, a gente não precisa incluir ela no summarize, tudo bem? Inclusive, se eu incluir esse ID no summarize, ele pode voltar a duplicar dados, porque o summarize ele vai agrupar e somar 2 vezes o mesmo registro de loja e de produto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha resolvido algum problema, auxiliado na resolução de algum problema. Se alguém precisar de alguma coisa, precisar de alguma ajuda com isso, ou tentar encaixar esse modelo com a regra de negócio que tem, pode deixar um comentário aí, pode deixar um e-mail, deixei meu e-mail aqui na descrição do vídeo, então pode mandar um e-mail que eu vou retornar e tentar ajudar no que eu conseguir, beleza? Obrigado aí, pessoal.